Olá, queridos ouvintes de Fé em Letras. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo no mundo da fé e da sabedoria. Já clica no like, compartilha esse episódio com seus amigos e não esquece de deixar sugestões de livros nos comentários. Agora vamos saber o que vocês estão lendo. Hoje vamos juntos desvendar um tema que às vezes pode parecer um pouco complicado, finanças pessoais. Mas calma, não se preocupem. Não vamos falar de planilhas chatas ou fórmulas mágicas. O nosso objetivo é descobrir o que a Bíblia nos ensina sobre como lidar com dinheiro, dívidas, trabalho e generosidade. E acreditem, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Para nos guiar nessa jornada, temos a companhia de um especialista que tem ajudado muitas pessoas a encontrarem paz e propósito nas suas finanças usando a sabedoria bíblica. E já para começar, você saber que a Bíblia tem mais versículos sobre dinheiro do que sobre fé? Pois é, são mais de 2.350 versículos. Isso mostra que Deus se importa, e muito, com a forma como lidamos com as nossas finanças. É verdade. Muitas vezes pensamos que a fé e o dinheiro são assuntos separados, mas a Bíblia nos mostra que eles estão interligados. A forma como administramos o nosso dinheiro é um reflexo da nossa fé e da nossa obediência a Deus. Exatamente. E essa ideia de que o dinheiro é um assunto espiritual me fez lembrar de uma história do livro O Seu Dinheiro. O autor, Howard Dayton, conta a história de um casal, Alan e Jean Hitchcock, que estavam enfrentando sérias dificuldades financeiras. As dívidas estavam sufocando o relacionamento deles a ponto de levá-los ao divórcio. É de partir o coração, não é? Me fez pensar em como os problemas financeiros podem realmente abalar até os relacionamentos mais fortes. Sem dúvida. A preocupação com dinheiro gera estresse, ansiedade, e isso acaba se espalhando para outras áreas da vida, incluindo os nossos relacionamentos. Mas o que é interessante na história de Ellen e Jean é que eles conseguiram superar essa crise e restaurar o casamento deles. E como eles conseguiram? Eles decidiram buscar ajuda e aprender a lidar com o dinheiro de forma diferente, baseados nos princípios bíblicos. E uma das primeiras coisas que Ellen fez foi reconhecer o perigo das dívidas. Eles comparou ao monstro gigante que estava consumindo a vida do casal aos poucos. Nossa, que imagem forte. E essa comparação com o monstro faz todo sentido, né? Porque a dívida realmente pode nos sugar, nos controlar e nos impedir de vivermos com liberdade e generosidade. Com certeza. E a Bíblia é bem clara sobre os perigos do endividamento. Em Provérbios 22,7 lemos: "O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta." Essa passagem nos mostra que as dívidas podem nos transformar em escravos, nos aprisionando e limitando as nossas escolhas. É como se perdêssemos o controle da nossa própria vida, né? Ficamos presos a um ciclo de pagamentos e juros que parece não ter fim. Exatamente. E para romper com esse ciclo, o livro O Seu Dinheiro nos apresenta um plano bem interessante chamado Dia D para sair das dívidas. Dia D. Parece até uma operação militar contra as dívidas. E de certa forma é mesmo. É um plano de ação com passos bem definidos para organizar as finanças, negociar com os credores e se libertar das dívidas de uma vez por todas. E qual é o primeiro passo dessa operação? O primeiro passo é ter a firme decisão de mudar, de romper com os velhos hábitos de consumo e abraçar uma nova vida financeira. E o livro conta que Alan, para simbolizar essa mudança radical, pegou todos os seus cartões de crédito e cortou em pedacinhos. Uau, que atitude radical. Mas entendo o simbolismo por trás disso. É como se ele estivesse dizendo: chega, eu não vou mais ser controlado pelas dívidas. Exatamente. É claro que apenas cortar os cartões não resolve o problema, mas demonstra a força de vontade de Ellen em romper com o passado e construir um novo futuro financeiro. E essa mudança de atitude, essa determinação em ter controle sobre o dinheiro, me parece fundamental para alcançarmos a verdadeira liberdade financeira. Afinal, não se trata apenas de ter muito dinheiro, mas de usá-lo de forma sábia, alinhada com os nossos valores e com os propósitos de Deus. Perfeito. A liberdade financeira não se resume a acumular riquezas, mas a viver com contentamento, generosidade e propósito. E a Bíblia nos oferece princípios valiosos para alcançarmos esse equilíbrio. Mas quais princípios são esses? A Bíblia nos ensina a viver abaixo dos nossos meios, a evitar o endividamento, a sermos generosos e a buscar a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas finanças. Buscar Deus nas finanças, como isso funciona na prática? Significa reconhecer que tudo o que temos vem de Deus, que somos apenas mordomos dos recursos que Ele nos confiou. É orar pedindo sabedoria para administrar o nosso dinheiro, para fazer escolhas certas e para usá-lo para a sua glória. Entendi. É como se convidássemos Deus para participar das nossas decisões financeiras, pedindo a sua orientação para usarmos o dinheiro de forma que o agrade e que abençoe a nossa vida e a vida de outras pessoas. Exatamente. E quando buscamos a Deus em primeiro lugar nas nossas finanças, Ele nos capacita a tomar decisões sábias, a evitar armadilhas e a experimentar a verdadeira prosperidade, que não se baseia apenas na quantidade de dinheiro que temos, mas sim na paz,
na generosidade e no propósito que encontramos em Deus. Que legal. Então, buscar Deus nas finanças é o primeiro passo para construirmos uma vida financeira sólida, livre do peso das dívidas e alinhada com a sua vontade. Mas me diga qual o próximo passo nessa jornada rumo à liberdade financeira. O que mais a Bíblia nos ensina sobre como lidar com dinheiro? A Bíblia nos ensina sobre a importância do trabalho, sobre o valor da generosidade e sobre a necessidade de vivermos com contentamento. Uau! Parece que temos muito que aprender. Eu sou super curiosa para desvendar todos esses ensinamentos. Mas acho que já falamos bastante por hoje, não é? Vamos deixar para a próxima parte do nosso mergulho profundo à exploração desses temas tão importantes. Dominado. Então, queridos ouvintes, fiquem ligados. Na próxima parte, vamos descobrir o que a Bíblia nos ensina sobre o trabalho, a generosidade e o contentamento. Até lá! E aí, prontos para continuar a nossa conversa sobre finanças. Na última parte, a gente falou sobre como dívidas podem ser um problemão. E como a história do Alan e da Jan nos mostra que a forma como a gente lida com dinheiro afeta diretamente nossos relacionamentos. Vimos também que para a Bíblia o endividamento é como uma forma de escravidão. Pois é impressionante como a Bíblia já dá uma direção clara sobre esse assunto. Como você mencionou, ela também fala sobre trabalho. Me lembro de uma frase do livro Seu Dinheiro, que dizia: trabalhar não é apenas uma tarefa para ganhar dinheiro, de outra perspectiva. É também um meio para desenvolver o caráter santo na vida do trabalhador. Que frase poderosa. E essa perspectiva é completamente diferente daquela que a gente costuma ouvir por aí, né? Muitas vezes o trabalho é visto como um fardo, algo que a gente faz só por necessidade. Mas a Bíblia nos apresenta uma visão muito mais ampla e significativa. É verdade. E essa visão mais ampla me faz pensar, se o trabalho não é uma maldição como muitos acreditam, então qual o seu verdadeiro propósito? A Bíblia nos mostra que o trabalho foi instituído por Deus, antes da queda do homem. Ou seja, ele faz parte do plano original de Deus para a humanidade. E através do trabalho a gente pode desenvolver o nosso caráter, servir ao próximo e encontrar a realização. Entendi. Então o trabalho pode ser um canal para a gente expressar os dons e talentos que Deus nos deu. E para fazer diferença no mundo. Exatamente. E o livro Seu Dinheiro usa o exemplo do Alan para ilustrar essa ideia. Ele se sentia frustrado com o trabalho. Mesmo tendo um bom salário e uma posição de destaque, ele tinha tudo que a sociedade considera como sucesso. Mas ainda assim ele sentia um vazio, uma falta de propósito. Nossa, isso acontece com tanta gente, né? De sucesso profissional, mas ainda assim se sentia insatisfeito. Como se faltasse algo a mais. Sim, é muito comum. E a história do Alan nos mostra que o sucesso profissional por si só não garante a felicidade. E a realização, pessoal, é preciso encontrar um trabalho que esteja alinhado com nossos valores, com os nossos talentos e com o nosso chamado. E como a gente pode saber qual é o nosso chamado? Como descobrir qual é o trabalho que Deus preparou para a gente? Essa é uma pergunta que exige da gente uma busca profunda, uma conversa sincera com Deus. E um autoconhecimento. É preciso analisar os nossos dons, as nossas paixões, as nossas habilidades e, acima de tudo, buscar a direção de Deus em oração. Faz sentido. Afinal, Deus nos criou com um propósito único, né? E nos capacitou para realizar esse propósito. E o trabalho pode ser uma das ferramentas que Ele usa para que esse propósito se cumpra. Com certeza. E quando a gente encontra um trabalho que está alinhado com o nosso chamado, a nossa vida profissional se transforma. O trabalho deixa de ser apenas um meio de ganhar dinheiro, para se tornar uma fonte de alegria, de realização e de propósito. Legal. Então o trabalho, quando visto sob a perspectiva bíblica, pode ser um canal para a gente servir a Deus, para desenvolver o nosso caráter, para usar nossos talentos e para encontrar realização. Exatamente. E além do trabalho, a Bíblia também nos ensina sobre a importância da generosidade. Verdade. Eu lembro que no início da nossa conversa você comentou que a Bíblia tem mais versículos sobre generosidade do que sobre qualquer outro tema relacionado a dinheiro. Sim, e isso nos mostra o quanto Deus valoriza a generosidade. Quando a gente fala de generosidade, não estamos falando só de dinheiro, mas de tudo que a gente pode compartilhar com o próximo, né? O nosso tempo, os nossos talentos, o nosso amor, a nossa compaixão. E essa generosidade autêntica, que brota de um coração cheio de amor a Deus e ao próximo. Não lembro uma história que eu li no livro O Seu Dinheiro. Era sobre uma família que estava passando por uma fase difícil e precisava de um novo par de sapatos para o filho. Eles oraram a Deus, pedindo ajuda. E no mesmo dia, outra família sentiu no coração o desejo de presenteá-los com um par de sapatos novos. Que história linda! Essa é uma demonstração prática do poder da generosidade. Quando a gente está disposto a compartilhar o que a gente tem com o próximo, Deus se move de forma poderosa para suprir as necessidades. E a generosidade não abençoa só quem recebe, né? Ela também abençoa quem dá. Me lembro de uma frase que diz: é mais feliz dar do que receber. É verdade. Quando a gente é generoso, a gente experimenta uma alegria, uma satisfação
que a gente não encontra em nenhum outro lugar. E essa alegria de dar me faz pensar na prática do dízimo. O livro O Seu Dinheiro fala sobre o dízimo como um ato de adoração e de gratidão a Deus. Exatamente. O dízimo, que significa a 10ª parte. É um princípio bíblico que nos ensina a devolver a Deus a primeira parte da nossa renda. E para quem não está familiarizado com esse termo, né? Dízimo pode parecer algo imposto, uma obrigação religiosa. Mas, pelo que eu entendi, não é bem assim, né? Não, não é. O dízimo, quando praticado com o coração certo, é uma expressão de amor, de gratidão e confiança em Deus. É um reconhecimento de que tudo que a gente tem vem dele e de que ele é o dono de tudo. Entendi. Então o dízimo não é uma forma de pagar a Deus, mas sim de reconhecer a sua soberania e de agradecer por tudo que ele nos dá. Perfeito. É como se a gente estivesse dizendo: Deus, eu confio em ti e reconheço que tudo que eu tenho vem de ti. Por isso eu quero te honrar com a primeira parte da minha renda. E essa atitude de gratidão e de reconhecimento da soberania de Deus me parece fundamental para que a nossa generosidade seja autêntica e abençoadora. Com certeza. A generosidade autêntica não é motivada por obrigação ou por interesse, mas por amor, por gratidão e pelo desejo de abençoar o próximo. E o livro O Seu Dinheiro nos ensina a sermos generosos, não apenas com o nosso dinheiro, mas também com o nosso tempo, com os nossos talentos e com os nossos recursos. Sim. A generosidade se expressa de diversas formas, né? A gente pode ser generoso ao doar para uma instituição de caridade, ao ajudar um amigo em necessidade, ao dedicar tempo a um trabalho voluntário, ao usar os nossos talentos para abençoar outras pessoas. Que legal! Então a generosidade é um estilo de vida, uma escolha que a gente faz a cada dia, em cada situação. Exatamente. E quando a gente escolhe viver uma vida generosa, a gente está colocando em prática os ensinamentos de Jesus, que nos disse: é mais feliz dar do que receber. E além do trabalho e da generosidade, você mencionou que a Bíblia também nos ensina sobre a importância da gente viver com contentamento. Mas o que significa viver com contentamento? Viver com contentamento significa estar satisfeito com o que a gente tem, com a nossa situação atual, e sem se comparar com os outros. Ou cobiçar o que não temos. É ter um coração grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado e confiar na sua provisão. E essa ideia de contentamento parece ir na contramão da cultura do nosso tempo, né? A gente vive numa sociedade Que nos bombardeia. com mensagens de consumo, né? Que nos incentiva a buscar sempre mais. Eu nunca estar satisfeito com o que a gente tem. É verdade. A cultura do consumo nos leva a acreditar que a felicidade está em ter mais coisas, em acumular bens materiais. Mas a Bíblia nos ensina o contrário, né? A verdadeira felicidade não se encontra nas coisas que a gente possui, mas sim no nosso relacionamento com Deus, no amor ao próximo e na vida eterna. E como a gente pode cultivar esse contentamento em um mundo tão materialista? Tá um desafio, com Deus certeza. Mas a Bíblia nos dá algumas dicas valiosas. Em Filipenses 4.11 e 13, Paulo nos diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja na abundância, seja na necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o contentamento não depende das nossas circunstâncias, mas da nossa confiança em Deus. Então, para a gente viver com contentamento, a gente precisa fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Aprender a confiar na sua provisão é a encontrar a nossa satisfação nele. Exatamente. E além disso, a Bíblia nos ensina a sermos gratos por tudo que temos, a focar nas coisas positivas da vida e a evitar a comparação com os outros. Esses são conselhos preciosos para quem deseja viver com mais paz e serenidade num mundo tão agitado e materialista. Mas, e na prática, como a gente pode aplicar esses princípios no dia a dia? Como a gente pode colocar em prática o contentamento nas nossas finanças? Viver com contentamento nas finanças significa estar satisfeito com o que a gente tem, sem se endividar para comprar coisas que a gente não precisa, ou para impressionar os outros. É viver de acordo com os nossos meios, usar nosso dinheiro com sabedoria e responsabilidade, e estar contente com o que Deus tem nos dado. Que legal. Então viver com contentamento nas finanças é uma escolha que a gente faz a cada dia, ao resistir à tentação do consumismo, a usar o nosso dinheiro com sabedoria e ao confiar na provisão de Deus. Exatamente. E essa escolha nos liberta da ansiedade, do estresse, da escravidão do dinheiro, para que a gente possa viver com mais paz, liberdade e propósito. E por falar em viver com propósito, me lembro que no início da nossa conversa você mencionou que a Bíblia nos ensina a buscar a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas finanças. Sim, e esse princípio é fundamental para que as nossas finanças estejam alinhadas com a vontade de Deus e para que a gente possa usar o nosso dinheiro para a sua glória. E na prática, como a gente pode buscar a Deus em primeiro lugar nas nossas finanças? A gente pode buscar a Deus em primeiro lugar nas nossas finanças, ao orar pedindo a sua direção, ao consultar a sua palavra para tomar decisões sábias, ao sermos generosos com os nossos recursos e a usarmos o nosso dinheiro para abençoar o próximo e para expandir o reino de Deus. Que legal! Então buscar a Deus em primeiro lugar nas nossas finanças é um ato de fé, de obediência.
E de amor a Deus. Exatamente. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele se encarrega de suprir todas as nossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Uau, quanta sabedoria. E ensinamentos preciosos a gente encontra na Bíblia sobre como lidar com as nossas finanças. É realmente um guia completo para a gente viver uma vida financeira abundante, não apenas em termos de recursos materiais, mas também paz, generosidade e propósito. Com certeza. E o mais importante é que esses ensinamentos não são só teorias, mas princípios práticos, que podem ser aplicados no nosso dia a dia, para que a gente possa experimentar a verdadeira liberdade financeira, a verdadeira generosidade e a verdadeira prosperidade que vem de Deus. Mas me fala, além de tudo isso que a gente já conversou, existe mais algum ensinamento importante que a Bíblia nos dá sobre finanças? Algo que a gente ainda não abordou? E que você considera fundamental para a nossa jornada rumo à liberdade financeira? Sim. Existe. E é um tema que muitas vezes é negligenciado, mas que é fundamental para a gente construir um futuro financeiro sólido. A importância do planejamento. E aí, pessoal? Prontos para finalizar nossa conversa sobre finanças com essa lente bíblica? Nas últimas partes, a gente explorou tanta coisa. A gente viu como dívidas podem ser um problemão, a importância de ter um trabalho com propósito, o poder da generosidade e como viver com contentamento. Descobrimos também a importância do planejamento e de construir uma herança sólida para as próximas gerações. E, claro, a importância de ser íntegro em todas as nossas ações, inclusive das finanças. Ufa, quanta coisa, né? É verdade. Abordamos muitos temas importantes e o mais legal é que todos eles estão interligados como peças de um quebra-cabeça. Quando colocamos cada peça no lugar, a imagem daquilo que Deus planejou para as nossas finanças se torna mais clara. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, hoje vamos nos aprofundar na questão da perspectiva eterna. Me lembro que na última parte você mencionou que a forma como lidamos com o dinheiro aqui na Terra tem consequências eternas. Isso me deixou pensando. Como a gente pode, na prática, alinhar a nossa vida financeira com essa perspectiva? Ótima pergunta. A chave está em entender que a nossa vida aqui é passageira, enquanto a eternidade é para sempre. Sabendo disso, a gente precisa mudar o nosso foco. Em vez de acumularmos tesouros terrenos que são passageiros e podem ser perdidos a qualquer momento, a gente deve investir naquilo que realmente importa, naquilo que vai durar para sempre. E o que seriam esses tesouros eternos? Os tesouros eternos são aqueles que a gente acumula no céu através das nossas ações aqui na Terra. É o nosso relacionamento com Deus, o impacto que a gente causa na vida das pessoas, as sementes que a gente planta para o reino de Deus. Entendi. É como se a gente estivesse construindo um legado que vai muito além da nossa existência terrena. É usar os recursos que Deus nos deu para fazer a diferença no mundo e impactar a eternidade. Exatamente, é viver com a consciência de que o nosso dinheiro não é nosso, mas sim um recurso que Deus nos confiou para administrarmos com sabedoria e responsabilidade. E a melhor forma de honrar essa confiança é investindo naquilo que tem valor eterno. E como a gente pode, na prática, investir nesses tesouros eternos? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? A Bíblia nos dá vários exemplos de como a gente pode investir na eternidade. Um deles é através da generosidade. Quando a gente ajuda o próximo, quando contribui para causas que promovem o bem, quando investe na expansão do reino de Deus, a gente está plantando sementes que vão gerar frutos para sempre. Esses atos de generosidade, de compaixão e de amor ao próximo são como investimentos que a gente faz no Banco Celestial, né? Exatamente. E o retorno desses investimentos é muito maior do que qualquer retorno financeiro que a gente possa ter aqui na Terra. É como aquela frase que Jesus disse: "Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corroem, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam." Perfeito. Essa frase resume de forma brilhante a essência da perspectiva eterna. É desapegar dos bens materiais que são passageiros e investir naquilo que realmente tem valor, no reino de Deus, no amor ao próximo, na construção de um legado que vai durar para sempre. É como se a gente estivesse mudando a nossa moeda, né? Trocando a moeda terrena, que perde seu valor com o tempo, pela moeda celestial, que tem valor eterno. Bela analogia. E essa troca de moeda nos liberta da ganância, do materialismo e da busca desenfreada por bens materiais, para que a gente possa focar naquilo que realmente importa. Amar a Deus, amar ao próximo e viver uma vida com propósito. E essa mudança de foco, essa busca por uma vida com propósito é um processo, né? Não acontece da noite para o dia. Com certeza. É uma jornada de transformação, de aprendizado e de crescimento. É como se a gente estivesse se desprendendo de uma casca, de uma visão limitada e materialista da vida, para abraçar uma nova realidade, uma realidade mais ampla, mais profunda, mais significativa. E nessa jornada de transformação, a Bíblia é nossa bússola, nosso mapa que nos guia na direção certa, né? Sem dúvida. Através da palavra de Deus, a gente aprende sobre os seus planos, sobre a sua vontade, sobre os valores do reino. E quando a gente alinha a nossa vida, inclusive a nossa vida financeira, com esses valores, a gente experimenta a verdadeira paz, a verdadeira liberdade e a verdadeira prosperidade.
E essa prosperidade autêntica que se encontra no amor, na generosidade, no propósito, transcende a nossa existência terrena, né? Ela se prolonga por toda a eternidade. Com certeza. Aham. E ao final da nossa jornada, quando a gente estiver diante de Deus, o que realmente vai importar não é a quantidade de dinheiro que a gente acumulou, mas sim o impacto que a gente causou, o amor que a gente doou, as vidas que a gente tocou e o legado que a gente deixou. Que lindo! É como se a gente estivesse construindo um tesouro no céu, tijolo por tijolo, através das nossas ações, das nossas escolhas, da nossa generosidade, do nosso amor. Exatamente. E esse tesouro celestial que a gente está construindo é eterno, incorruptível e imarcessível. É a nossa verdadeira herança, a nossa verdadeira riqueza. Que essa mensagem nos inspire a viver com essa perspectiva eterna, a usar os nossos recursos para a glória de Deus, a investir naquilo que realmente tem valor e a construir um legado que vai impactar a eternidade. E para finalizar nosso mergulho profundo no tema das finanças à luz da Bíblia, queria te agradecer por compartilhar com a gente tanta sabedoria, tantos insights e tantos ensinamentos preciosos. O prazer foi meu. E que essa conversa nos inspire a buscar a Deus em primeiro lugar, a sermos bons mordomos dos recursos que Ele nos confiou, e a usar o dinheiro para sua glória e para o bem do próximo. E a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado por ter se juntado a nós nessa jornada de aprendizado e reflexão. Que a sabedoria da Bíblia ilumine as suas decisões, que a generosidade de Deus transborde na sua vida e que você seja um instrumento de benção para o mundo ao seu redor. Continue acompanhando o nosso canal Fé em Letras para mais mergulhos profundos em temas relevantes para a sua vida. Até a próxima!